Ele confirma a mensagem no meu coração. Porque o primeiro louvor que o amado louvou aqui, a primeira frase que você falou, Lázaro, porque dele por ele. E nós nem tínhamos conversado, né, Larô? Então eu fico muito feliz quando Deus confirma a mensagem dessa maneira. Meus amados, o livro de Romanos foi escrito por Paulo. Eu vou acelerar porque a mensagem exigia um pouquinho mais de tempo. O livro de Romanos foi escrito por Paulo. Paulo é um homem muito sábio, conhecido, cheio de entendimento e, o mais importante, cheio do Espírito Santo. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento é o mesmo homem que escreve o livro e a epístola de Romanos. E esse homem sábio usa esta passagem para escrever, tentando resumir uma situação que ele tenta deixar claro aqui com a sua sabedoria e conhecimento, que é: nenhum homem consegue conhecer a Deus totalmente. Ninguém consegue sondar os pensamentos do Senhor. Paulo, com seu conhecimento e sabedoria, ele escreve aqui onde eu li: ó profundidade das riquezas, ó profundidade da sabedoria, ó profundidade do conhecimento, quão insondável é os pensamentos de Deus. Sabe o que Paulo estava escrevendo aqui? Que nem o que há de mais profundo na riqueza, nem o que há de mais profundo na sabedoria, nem o que há de mais profundo na ciência consegue sondar o pensamento de Deus. Glória a Deus. Isso é lindo, igreja, é lindo, maravilhoso. Porque o homem tenta, mas a Bíblia deixa claro que os pensamentos dele é insondável. E Paulo continua, para que todos os leitores não tenham dúvida alguma. Ele lança uma sequência de perguntas: quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Deus para que ele seja recompensado? E a resposta dessas perguntas é a mesma e é simples: ninguém conheceu o intento do Senhor. Ninguém é conselheiro de Deus. Ninguém consegue distribuir algo para Ele para que nós sejamos compensados depois. A Bíblia deixa claro: nós o amamos porque Ele nos amou. Glória a Deus. E qual que é o objetivo do homem, então, já que nós não conhecemos a Deus? O que nós devemos fazer, Paulo? O que nós devemos fazer, igreja? Ao homem não é necessário questionamento: como Deus vai agir, quando Deus vai agir, de que maneira Deus vai agir. Não, o que o homem deve fazer é: eu sei que Deus vai agir, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que maneira, mas eu sei que Ele vai agir. O objetivo do homem é confiar. O objetivo do homem é confiar. E por que confiar? Paulo responde aonde vocês leram por último: porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Por Ele fonte, por Ele caminho e para Ele o destino. São Glória a todas as coisas. Aleluia. E esse verso, igreja, é onde me abre o caminho para que eu comece a ministrar aqui. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória. Decore esse versículo. Igreja, Deus aparece 3 vezes, ou melhor, Deus aparece 4 vezes na Bíblia, escrevendo de forma direta. Por 4 vezes a Bíblia relata Deus escrevendo de forma direta, sem precisar da mão do homem,
4 vezes que Deus aparece escrevendo de forma direta. Eu não gosto de pregar com a Bíblia fechada. Então, amados, se vocês conseguirem acompanhar, eu não vou esperar também, porque as horas já se foi. Mas se vocês conseguirem acompanhar e anotando, depois vocês estudam. Em Êxodo capítulo 31, verso 18, Êxodo 31, verso 18 vai dizer assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Glória a Deus. No livro de Êxodo aparece a primeira vez Deus escrevendo de forma direta. O livro de Êxodo vai falar que Deus pede para Moisés: Moisés, suba ao monte. Moisés sobe, então, eu vou acelerar, e lá no monte a Bíblia relata que Moisés passa 40 dias e 40 noites, Deus falando com Moisés. E depois de 40 dias e 40 noites, nós chegamos aonde eu li aqui agora, que é esse verso: passa esses dias, passa essas noites. Deus termina de falar com Moisés, e quando Deus termina de falar com ele entrega 2 tábuas de pedra, escrita os 10 mandamentos, resumindo tudo aquilo que Deus tinha falado com ele. Aí na continuação vai falar no capítulo 32 que Moisés recebe as tábuas, desce no monte, e quando ele desce ele encontra o povo adorando. Mas não é adorando um algo bom, não. É adorando o bezerro de ouro. O pecado da idolatria havia surgido no meio do povo. E na ira, Moisés vendo aquela festa, aquela adoração impura, ele pega as tábuas que Deus deu para ele e malha no chão, quebrando as 2 tábuas. E ali, depois disso, Moisés começa a interceder: Deus me perdoa, Deus perdoa o povo, Deus me perdoa, Deus perdoa o povo, Deus me perdoa, Deus perdoa o povo. Ele começa a interceder, até que no capítulo 34 de Êxodo, Deus fala: Moisés, Moisés, esculpe mais 2 tábuas de pedra, suba ao monte novamente, e lá eu vou escrever novamente para ti. Glória a Deus. É a segunda vez que Deus aparece escrevendo. E nesse momento há uma grande divisão de águas, porque tem alguns estudiosos, se vocês um dia encontrar com alguém, pregar e falar que Deus aparece 3 vezes escrevendo na Bíblia, não julgue, não condene, porque a resposta é simples. Tem pessoas que dividem o relato de Êxodo em 2 partes, que é o meu caso. Deus escreve 31, capítulo 31 dias, e Deus escreve no capítulo 34 dias. Mas tem pessoas que não dividem, porque Deus escreve nas pedras igual, Deus escreve as mesmas coisas, Deus é Deus quem escreve e usa o próprio dedo dele. Então essas mesmas coisas que acontecem, tem gente que divide e tem gente que não divide. Então se um dia, estou explicando aqui rápido, se um dia você ouvir alguém falando Deus aparece 3 vezes escrevendo na Bíblia, é a mesma coisa. É porque dividiu ou não dividiu. Amém? Amém. E aqui no 34, meu Deus, no 34 vai falar que Deus escreve a segunda vez para Moisés. E aqui que eu quero começar a falar, igreja. Deus aparece em Êxodo para mostrar para o homem que não é eu e você que escrevemos a nossa história. Deus aparece escrevendo em Êxodo. Ele usa os homens, os seres humanos, ele dá o privilégio aos homens para escreverem a Bíblia que é e que contém a palavra de Deus. Mas aqui em Êxodo, onde nós lemos,
Não é você que escreve a sua história, Deus. Glória a Não sou eu que Deus. escrevo a minha história, Deus. Pastor, então Deus escreve coisas ruins. Por quê? Porque eu passo por dificuldade, eu passo por aperto, eu passo por angústia. Eu tenho dia que eu quero parar. Deixa eu te dizer claro, deixa eu deixar algo claro aqui. A Bíblia nos deixa claro: tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Ele não escreve algo ruim na sua história, Ele não escreve algo ruim para você viver. Mas e tudo isso, pastor, é você que está enxergando com os olhos errados. Em Jeremias vai contar a passagem do vaso que se quebra na mão do oleiro. E o muito interessante dessa passagem que ensina algo extraordinário. E o que é? É que tem pessoa que olha para essa passagem e fala assim: eu sou um vaso quebrado, eu estou na mão do oleiro, mas eu estou quebrado. Mas tem pessoa que leva o nível espiritual para outro patamar e olha para essa passagem e fala: eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. É diferente. Eu estou na mão do oleiro, mas estou quebrado. Tem gente que enxerga assim, mas tem aqueles que enxergam: eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Glória a Eu sei o que Ele faz. Aleluia. Então aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, igreja, às vezes parece que é ruim, mas é nós que chegamos com os olhos errados. O aperto que você passa é para te fortalecer. Sabe a angústia que bate no seu peito? É para você valorizar a presença do Consolador. Glória a Deus. Sabe um dia de tristeza? É para você valorizar como é estar alegre na presença de Deus. Sabe o dia que você quer parar? É para você valorizar o dia que você está no culto e desce fogo no céu e você fala: eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui. Aleluia. Deus não escreve coisas ruins na sua história. Tudo que Ele escreve para você é bom, é perfeito e é agradável, igreja. Aleluia. Então aqui em Êxodo é a primeira e a segunda vez que Deus aparece escrevendo. A terceira vez se encontra em Daniel 5, versículo também de número 5. Daniel 5,5 vai dizer assim: na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia de frente no castiçal, na estucada da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Meu Deus. Igreja, aqui o cenário é diferente. O rei Belsazar estava fazendo um grande banquete, Daniel 5. Um grande banquete ele estava fazendo. Só que o que dominava ali naquele banquete eram os pecados de idolatria e os pecados de profanação. Eles adoravam outros deuses e ainda profanavam o que era santo, bebiam vinho nas taças do templo de Israel. Olha só que crueldade. Aí Deus tem que intervir do céu e vai chegar aonde eu li. É eles que aparece uma mão, um dedo escrevendo na parede. O banquete se encerra, todo mundo começa a olhar, tremendo de medo. Na continuação da leitura, fala que o rei olhava e o seu semblante mudou, e o seu joelho começou a se curvar e bater um no outro de medo daquela mão poderosa. E o rei chamou intérpretes para tentar interpretar aquilo tudo, e ninguém conseguia interpretar, até que eles lembraram de Daniel, chamaram Daniel. Estou acelerando porque as horas foi. Chamaram Daniel, Daniel chegou
Baltazar morreu. Sabe o que eu quero dizer aqui? Quando Deus escreve algo, Ele cumpre. Aleluia. Ele é fiel e Ele vela pela tua palavra. Glória a Ele Deus. aparece aqui, diferente de Êxodo, que Ele aparece para escrever a tua história. Aqui Ele aparece para mostrar que Ele é juiz que escreve a tua sentença. Aleluia. Glória a Deus. Santo O Deus. cenário é diferente. Em Êxodo, o ambiente é um monte. Todo mundo adora monte. Em Êxodo, o ambiente é um monte. Aqui em Daniel, o ambiente é um salão de festa. Em Êxodo, o ambiente que Deus escreve é um monte. Aqui é um salão de festa. Aí em Êxodo, a Bíblia fala que quando Moisés está no monte, lá há uma nuvem de glória. Aleluia. Aqui em Daniel há uma nuvem de trevas. Porque, como eu já falei, o que reinava naquele banquete era o pecado da idolatria e o pecado da profanação. Lá, nuvem de glória. Aqui, nuvem de trevas. Em Êxodo, vai falar que havia um homem lá. E era um homem de Deus. Aqui fala que havia um homem, o rei, que era um homem comum, achando que era Deus. O cenário é diferente. E Deus tem que intervir para mostrar que Ele não é só um Deus que pode escrever a sua história. Ele é um Deus que desce como juiz. Glória a Deus. A vida que você estiver levando, Ele vem e escreve a tua sentença. Aleluia. A quarta vez que Deus aparece escrevendo, meu Deus, João, capítulo 8, verso 6 vai dizer assim: isso diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Igreja, essa passagem de João capítulo 8 vai narrar uma passagem muito conhecida, porque ela carrega uma frase que eu acho que é a frase mais famosa dentro das igrejas: atire o pecado que não tem pedra, atire a pedra que não tem pecado. Aqui vai narrar a história da mulher adúltera. Os religiosos da época queriam um motivo para acusar Jesus, para prender Jesus, porque ele era um homem muito santo. Ele pregava, ele curava, ele libertava. E os religiosos da época queriam prender Jesus. Então eles traem essa mulher adúltera até Jesus, pega em adultério e fala: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar quem apedreja adultério. Era uma cilada, porque independente da resposta que Jesus desse, seria motivo de acusação. Se Jesus falasse, bora lá, apedreja ela, Jesus seria hipócrita, porque ele prega o amor, ele é o amor, ele é a cura, ele é a libertação, ele pronuncia dizendo: eu sou a restauração, eu sou a salvação, eu sou a redenção. E como alguém que prega dizendo que é a salvação, que é a graça, que é a misericórdia, mandaria apedrejar alguém? Então ele seria hipócrita e seria motivo para aqueles homens prender Jesus. Mas pastor, e se Jesus falasse que não era para apedrejar? Jesus era judeu e ir contra a lei mosaica era um crime naquela época. E até nos dias de hoje, se perguntar para os judeus qual é o maior homem que andou por essa terra, para nós é Jesus, para os judeus é Moisés, porque eles não aceitam Jesus como Salvador. Então, se Jesus fosse contra a lei mosaica, era um motivo de prender Jesus. Só que a resposta de Jesus é linda. Jesus, com a sua sabedoria extraordinária, ele inclina e começa a escrever na terra. Aí a continuação vai falar que
Deus. Aleluia. Ainda no capítulo 8 vai falar assim, que depois que Jesus fala essa frase, um por um, foi saindo, até que ficaram somente a mulher e Jesus. E Jesus olha para ela e fala: onde estão seus acusadores? E a mulher responde: nenhum acusador ficou. E Jesus olha para ela e fala: eu também não te acuso. Vai e não peque mais. Glória a Deus. Esse aqui é o contexto. Só que o que me chama a atenção é a quarta vez aqui que Deus aparece escrevendo. Pastor, mas é Jesus. Deus é Jesus, Jesus é Deus. Todo mundo aqui tem que saber disso. João capítulo 1 fala: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e desceu na terra, e o nome desse verbo era Jesus. Glória a Deus. Então, se é Jesus escrevendo na terra, é o próprio Deus escrevendo. Igreja, nesse momento aqui, Jesus escrevendo na terra. A Bíblia não fala o que Jesus escrevia. Me permite imaginar, usar a minha imaginação e usa a sua também comigo. Imagine que Jesus agachado ali naquele momento, imagine que Jesus estivesse escrevendo o pecado daquela mulher. Imagine que Jesus estivesse escrevendo a adúltera. Imagina comigo. Imagine eu e você na mesma situação, frente a frente com Jesus, e todo mundo nos acusando, porque somos falhos e pecadores. E Jesus se inclina e começa a escrever seu pecado: mentiroso, mentirosa, adúltero, adúltera, fornicador, fornicadora. Imagine isso. Só que aqui que entra o segredo. Em Êxodo, o que Deus escreve vem do alto. O que é escrito em Êxodo é a vontade de Deus. O que é escrito em Daniel também vem do alto. Também é a vontade de Deus, é a sentença daquele povo, daquele rei. Só que aqui, o que Jesus escreve na terra não é o que vem do alto, é o que o homem comete. E aqui que é a diferença. Por quê? Porque aquilo que vem do alto, aquilo que vem do coração de Deus, Deus escreve na pedra, porque a pedra é simbolismo de durabilidade. A pedra é simbolismo de eternidade. Ele escreve na pedra os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos surgiu lá, e até hoje ele é forte, ele existe, e temos que segui-lo. Ele escreveu na parede a sentença do rei, porque até hoje nós lemos a passagem que o rei desobediente morreu, porque a sentença para ele foi dada. Tudo aquilo que vem do alto, Deus escreve na pedra, porque ele valoriza. Pode vir tempo, a pedra não vai ser apagada. Pode vir a chuva, a pedra não será apagada. Glória a Deus. O que está escrito na pedra não vai sumir. Pode levantar o olho e tentar quebrar, mas tem que fazer muita força, porque pedra não quebra facilmente. Glória a Deus. Só que Jesus escreve o que nós cometemos. E aqui fala que ele não escreveu na pedra, ele escreveu na terra. Quem é que já foi na praia? Já foi? Escreve lá seu nome na areia. No dia seguinte você volta, tenta achar o seu nome escrito. A água do mar vem e tampa o seu nome. O vento sobe, a areia tampa o nome. Sabe o que Jesus está mostrando aqui, igreja? Que o meu pecado e o seu pecado, com o sopro do vento da graça, Glória a Deus. desaparece. Aleluia. Some. Não Glória a há julgamento, não há mais acusadores. Aleluia. O que ele escreve na pedra vai
que escreve na terra, vou encerrar. Com o poder da graça, do vento da graça, Ele apaga tudo o que nós cometemos. Glória a Deus. O Aleluia. cenário aqui é outro. Meu Deus, deixa eu entregar. O cenário aqui também é outro. Em Êxodo, o ambiente é o monte. Daniel, o ambiente é o salão. Aqui, o ambiente é a rua. Em Êxodo, tem a nuvem de glória. Em Daniel, tem a nuvem de trevas. Aqui, tem nuvem de acusadores. Lá em Êxodo, tem um homem de Deus. Em Daniel, tem um homem comum achando que era Deus. E aqui, tem uma mulher comum precisando de Deus. Glória a Deus. Igreja, a história é maravilhosa. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Que eu encerro. Lembra que eu falei, decorem? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque em Êxodo Deus vem como escritor da sua história. Ele é a fonte da sua história. Glória a Deus. Em João, ele mostra que nós precisamos dele. Ele é a salvação. Porque dele, por ele, caminho a Deus. Em Daniel, ele aparece escrevendo sentença, mostrando que o destino final é se apresentar a ele. A sentença será dada naquele dia. Sabe o que significa? Porque dele é a fonte. Por ele é o caminho. E para ele é o destino. É o destino. Glória a É o Deus. destino de todas as coisas, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas o Senhor hoje, com o sopro da graça, Ele quer apagar o seu e o meu pecado. Aleluia. Eu não sei o que você viveu, o que você passou, mas se você permitir Jesus soprar o vento da graça, o seu pecado que está escrito na terra vai desaparecer. Aleluia. E se você permitir, quando Ele fazer sumir seu pecado, quando Ele fazer sumir a sua queda, Ele vai descer na sua vida, como Ele fez mesmo, escrevendo a sua história. Glória a Deus. E o que mais? Quando Ele aparecer escrevendo a sua história, você vai entender que sempre foi Ele o Salvador dela. Aleluia. E depois, quando você chegar no final da sua história, você vai encontrar o destino e a sua sentença será dada. E, meus amados, eu orarei para que você ouça de Jesus o mesmo que eu quero escutar. Entre comigo para as bodas do meu Pai. Aleluia. Entre comigo para as bodas do meu Pai. Glória a Deus.